Que a paz e a prosperidade do céu estejam em sua casa. Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreve Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21. Sabe que eu sou deficiente visual? Eu vou só falar esses versículos de cor na explicação. Mas você pega a sua Bíblia e acompanha com a gente. Deus abençoe. E também inscreva-se neste canal, Cego Vê, dá um like, deixa também um comentário, compartilha esta mensagem com seus amigos, amigas. E inscreva-se nesse canal para que você possa fazer parte dessa família Cego Vê. Cego tem a ver com o nosso passado, vê tem a ver com o nosso presente, indo para o nosso destino profético. É isso, Cego Vê é isso, tá? Inscreva-se nesse canal, nos ajuda e em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas 4, do versículo 18 ao 21. Você acompanha a sua Bíblia, por favor. A gente não vai ler, eu sou deficiente visual, eu não leio, então você acompanha. Espero que você me entenda. O tema da minha mensagem é o seguinte: Jesus dá vista aos cegos. Jesus dá vista aos cegos. Eu quero falar nesta manhã sobre esse tema. Sabe que a visão é importantíssima para a gente. Estou falando da visão espiritual, porque é um assunto que mexe muito comigo. Isso tem a ver com a minha história, com a minha experiência com Deus. Eu sou deficiente visual, já fiquei cego por um tempão. Graças a Deus, enxergo um pouquinho. Estou no processo de enxergar muito bem, de voltar a enxergar muito bem, graças a Deus. Então, esse tema, a cegueira física e espiritual, mexe muito comigo. Por isso, esse canal se chama Cego Vê. Cego tem a ver com o nosso passado, quem a gente era no passado, porque a gente estava sem Jesus. Sabe, quem está sem Jesus, quem não tem Jesus, é um cego espiritual. Então, vê tem a ver com o nosso presente. A gente se converteu a Jesus, se arrependeu, voltamos para Jesus, agora nós vemos. E indo para o nosso destino profético. É isso, Cego Vê. É isso que significa Cego Vê, o nome desse canal, tá? Então, eu creio que você é um Cego Vê. Você não é mais cego espiritualmente. Agora você vê indo para o seu destino profético em Jesus Cristo. Então, em Lucas capítulo 4,
versículo 18 a 21, nós vemos que Jesus foi à sinagoga, ele chegou lá e pegou o livro e ele leu nessa passagem que está em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Porque é algo que o profeta Isaías tinha profetizado a respeito do Messias, Jesus Cristo. O que o profeta Isaías disse a respeito do Messias nessa passagem? Ele disse assim, que haveria um homem, o Messias, ele viria no nome de Deus. Então, quando ele viesse, ele trazeria, levaria boas mensagens para os pobres, corações quebrantados, para os cativos. Ele daria libertação, ele livraria aqueles que estão acorrentados, presos, oprimidos. E também ele daria vista aos cegos. Lucas vai escrever isso quando essa profecia se cumpriu. Foi cumprida com Jesus, quando Jesus lê essa passagem na sinagoga, em Lucas 4, 18 a 21. E quando Jesus termina de fazer a leitura, ele disse assim: essa profecia se cumpriu hoje. Então, eles levantaram contra ele, queriam apedrejá-lo, porque eles não acreditaram em Jesus como o Messias. Vamos focar aqui numa frase que Jesus disse: eu vim para dar vista aos pobres. É nessa frase na qual a gente vai focar. Jesus não somente libertar os oprimidos, Jesus não somente libertar os cativos, Jesus não somente veio para os pobres, aqueles que têm corações quebrantados, mas ele também veio para aqueles que são cegos, espiritualmente falando. Por isso ele disse assim: eu vim para dar vista aos cegos, espiritualmente falando. Então, Jesus também nos cura da nossa cegueira física. Eu fiquei cego por um tempão e Jesus me curou. Ainda que eu não sou curado totalmente, porque fica uma sequela, estou fazendo tratamento para que eu possa voltar a enxergar como antes. Mas eu creio em Jesus. O que ele fez com Bartimeu, ele pode também fazer comigo. Jesus não somente
cura a gente da cegueira espiritual. Também ele nos cura da cegueira física. Nessa passagem ali, Jesus disse que ele veio para dar vista aos cegos, espiritualmente falando. Vamos focar nisso aqui. Como a gente pode receber de Jesus essa cura espiritual, essa visão espiritual. Para você que é cego espiritualmente, receber essa visão espiritual que Jesus promete aqui, você tem que fazer duas coisas importantíssimas. É isso. Para você receber de Jesus essa visão espiritual que ele nos promete aqui, precisamos fazer essas duas coisas. Senão, não tem como receber essa visão espiritual que ele nos promete. Olha só. A primeira coisa que você deve fazer é crer em Jesus. É ter fé em Jesus. Não tem como você receber de Jesus essa visão espiritual, essa vista espiritual, sem ter fé nele, sem acreditar, sem dúvida. Porque a Bíblia diz que, em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé. Porque quem se aproxima dele, de Deus, precisa saber que Deus existe. Como é que você vai saber que Deus existe se você não tem fé em Jesus? Porque todo mundo tem fé. Até os gentios têm fé. Todo mundo tem fé. Mas se você não pega e coloca a sua fé em Jesus, é impossível você adquirir essa visão espiritual. Porque Jesus é a única pessoa que pode nos dar essa visão espiritual. Eu era cego espiritualmente. Eu vivia sem Jesus. Eu fazia coisas erradas. Sabe? Quem anda nas trevas é aquele que não tem Jesus. É aquele que é cego espiritualmente. Eu vivia nas trevas. Eu fazia coisas que não agradam a Deus. Mas quando eu me converti, o Espírito Santo, até agora, trabalhando dentro de mim, para que eu possa agora andar na luz e ficar na luz. Porque tem gente que começa a andar na luz, mas infelizmente não fica no caminho. Não fica no caminho. Não mantém, infelizmente, no caminho da salvação. Então, ter fé é crucial, é fundamental para você receber de Jesus essa visão espiritual. Você lembra em Mateus capítulo 9, versículo 24 a 31, a Bíblia nos diz que
que tem 2 cegos. Eles ouviram falar de Jesus, dos milagres de Jesus, e eles decidiram seguir a Jesus enquanto Jesus estava passando. Então, Jesus foi até a sua casa, a casa dele, e esses 2 cegos, diz a Bíblia, eles seguem a Jesus até a casa de Jesus. Imagina 2 cegos seguindo a Jesus. Imagina como é que era difícil para eles. Eu já fiquei cego, como eu disse antes. Você que acompanha esse canal, sabe a minha história. Eu sou deficiente visual. Eu sei como é que é difícil você, deficiente visual, cego total, seguindo alguém. Você andando com a sua bengala, palpando. É muito difícil. Então, esses 2 cegos, ouvindo o barulho da multidão, usando os seus ouvidos para chegar até a casa de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, dos seus milagres, e eles acreditam nele, em Jesus. Isso é a fé. Eles creem que Jesus pode curá-los. Por isso, decidiram seguir a Jesus até a casa dele. A Bíblia diz que eles chegaram ali, à casa de Jesus, e entraram. E Jesus disse assim: o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles disseram assim: nós queremos ver, enxergar. E na hora, eles ficarão curados dessa cegueira física. Eu creio também, não foram curados somente, apenas da cegueira física, e também da cegueira espiritual. Eles foram curados porque eles tinham fé e colocaram essa fé na pessoa certa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, olha bem, tem gente que já andou com Jesus fisicamente, o Pedro, o Judas, e quem mais? João, Filipe, etc. Então, Pedro, na sua caminhada com Jesus, fisicamente falando, ele fez coisas erradas. Ele cortou a orelha do rapaz na hora que eles vieram prender Jesus, naquela noite. Pedro negou a Jesus. Até ali, Pedro não se converteu ainda. Mas ele andou com Jesus. Ele andando com Jesus, mas não se converteu ainda. Não se arrependeu ainda. Mas Jesus, ele tinha paciência com Pedro, com outros discípulos também. Olha só, tem gente que se diz está andando com Jesus, espiritualmente falando, mas ela não se converteu ainda, não se arrependeu ainda. Está na igreja, até prega, canta, ensina,
faz muitas coisas, mas a pessoa tem uma cegueira espiritual. Mas a pessoa está andando ainda nas trevas, porque a pessoa não se converteu, não se arrependeu ainda. Então, quem está na igreja, mas não se converteu ainda, fica praticando coisas que praticava antes, coisas que não agradam a Deus, essa pessoa não tem essa visão que nós estamos falando nesta manhã. Essa pessoa não enxerga bem espiritualmente. Essa pessoa tem uma cegueira espiritual. Para que você cura, para que você possa ser curado, para que você seja curado dessa cegueira espiritual, você precisa ter fé em Jesus, você precisa se converter, você precisa se arrepender dos seus pecados, os abandona. Porque esses dois cegos, em Mateus capítulo 9, eles ouviram falar de Jesus, dos milagres de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer aumentar a sua fé, quer ter muita fé em Jesus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa meditar nela. É isso. Esses dois cegos, eles não enxergaram, mas eles usavam os seus ouvidos para ouvirem os feitos, os bem-feitos, os milagres do que Jesus estão fazendo na vida de outras pessoas naquela época. Aumente a sua fé. Você que não tem fé ainda em Jesus, pegue e coloque a sua fé em Jesus. Porque Ele é o único homem que pode curar você daquela cegueira espiritual. Porque Ele veio, como é dito em Isaías 61, 1 e 2, e em Lucas 4, do 18 a 21, para dar vista aos cegos. Você está cego espiritualmente? Se sim, venha para Jesus. Como? Acredita que Ele existe, que morreu na cruz por nós. Se converta, se arrependa dos seus pecados, volte para Ele. É assim. E ande com Ele. Então, a fé é crucial, é fundamental para a gente receber de Jesus essa visão espiritual que Ele nos promete. Porque Ele veio para dar vista aos cegos. Se Ele veio para dar vista aos cegos, por que todos os cegos, espiritualmente falando, não recebem ainda essa cura, essa visão espiritual? Porque nem todos querem, nem todos voltam para Ele. Quem enxerga bem espiritualmente hoje
é aquele que volta para Jesus. É aquele que recebe dele essa visão espiritual. É aquele que acredita nele. É aquele que confia nele. É aquele que ele, é aquele que deixa que ele guie a sua vida, o seu coração. Sim, essas pessoas que têm essa visão espiritual que nós estamos falando nesta manhã. A primeira coisa é ter fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus recebe dele a visão espiritual. E também seguir o ensinamento de Jesus. A segunda coisa, seguir o ensinamento de Jesus. Não tem como você ter fé e não seguir o ensinamento de Jesus. Deus nos amou. Deus nos salvou por amor. A Bíblia diz que Jesus falando, ama a Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu espírito. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo dos 10 mandamentos da Bíblia inteira. Se você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua força, e você ama as pessoas como a você mesmo, você já está seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque Deus nos ama, por isso que Ele enviou o seu Filho até a nós, para nos salvar. A Bíblia diz que Deus é amor. Não tem como andar com Deus sem ter esse amor, sem praticar esse amor, sem viver esse amor, sem provar isso para o nosso próximo. Jesus, um homem humilde, ele teve compaixão para a gente. Ele deixou a sua glória, tudo que tem lá no céu. Ele desceu do céu para nos salvar. Se entregou na cruz, morreu em nosso lugar e foi ressuscitado no terceiro dia. Ele está agora à destra do Pai lá no céu. Jesus não vê o que ele tem lá no céu, não viu o que ele tinha lá no céu, autoridade, poder, majestade, soberania. Não. Ele deixou tudo isso e se fez como nós. Isso é humildade para nos salvar, para nos libertar, e trazer a nós a vista, porque nós éramos cegos espiritualmente. Jesus também nos perdoa. Quando a gente peca, a gente confessa e abandona os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus nos perdoa. Então, se Deus nos perdoa, por que você não quer perdoa a quem te ofendeu, a quem te magoou, a quem feriu o seu coração? Por quê?
Em Mateus 6, 14 e 15, a Bíblia diz que quem não perdoa aquele que lhe ofendeu, também Deus não lhe perdoa. Mas Deus somente perdoa aquele que perdoa outras pessoas. É isso. Aqui tem uma condição. Se você não perdoa, você não será perdoado. No entanto, se você perdoa, você será perdoado por Deus. Cabe a você agora de perdoar aquele que lhe ofendeu, que lhe fez alguma coisa ruim. Liberta o seu coração para que você possa receber de Jesus essa visão espiritual que Ele lhe promete. Eu vim para dar vista aos cegos. Se você ter fé em Jesus, você seguir o ensinamento dele, com certeza você andará com ele, não nas trevas, mas na luz, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Se você tiver fé e seguir os ensinamentos de Jesus, você não vai andar mais nas trevas. Você vai andar na luz. Por quê? Porque dele você recebe a visão espiritual. Porque Jesus veio para dar vista aos cegos, cegos espirituais. E quando a gente recebe essa visão espiritual dele, então, essa visão espiritual ilumina as nossas veredas, ilumina os nossos caminhos. Essa visão espiritual ilumina a nossa compreensão sobre Deus e a vida. Tenha essa visão. Receba dele essa visão, para que você nunca mais ande nas trevas. Porque quem anda nas trevas são cegos espirituais. Mas quem anda com Jesus, anda na luz e tem essa visão espiritual. Entregue a sua vida a Jesus, porque somente Ele que pode lhe dar vista, somente Ele que pode mudar, transformar a sua vida. Jesus dá vista aos cegos, somente Ele que pode fazer isso. Creia nele, acredite sem dúvida, confie nele, entregue a sua vida a ele. Ande em santidade, porque ele é santo. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue pregando essa mensagem no seu coração. Não se esqueça de fazer parte dessa família Cego Vê e também compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.